de preensão. O objetivo delas é fazer o auxílio nos procedimentos que serão realizados. Temos 2 tipos, que podem ser encontrados de vários tamanhos, a pinça dente de rato. O dentinho já diferencia da outra. Observem que a estrutura ela é muito semelhante. A única diferença que tem é que uma vai ter o dentinho de rato e a outra não. Então, essa que tem o dentinho nós chamamos pinça anatômica dente de rato. E a que não tem o dentinho nós vamos chamar pinça anatômica de dissecção. Elas servem para nos auxiliar nos procedimentos. E o manuseio correto é essa forma. Para quem é canhoto desse lado, quem é destro, dependendo da sua mão dominante, a técnica correta para o manuseio do instrumental é esse. As pinças hemostáticas, elas servem para fazer a parada do fluxo sanguíneo. Vocês vão encontrar literaturas que vão mostrar vários tipos de pinças hemostáticas para vocês, mas vocês vão ter tempo para verificar isso com calma depois. Mas agora, as principais que nós temos são a pinça kosher, que ela pode ser encontrada tanto reta quanto curva, tá? Elas servem para fazer a parada do fluxo sanguíneo, para justamente melhorar a visualização do campo operatório. O que diferencia a kosher da Kelly e da Cryle vem ser justamente o dentinho de rato que ela tem aqui na ponta, semelhante à pinça de secção dente de rato. Só que aqui ela tem as serrilhas de segurança, as travas de segurança. Tá? Então, na hora da prova, se até mesmo no trabalho de vocês, qual é a pinça kosher que o profissional te solicitar, olha sempre no dentinho, tá? Não tem como errar. A pinça Kelly, a Kelly ela é muito semelhante com a kosher, porém não tem o dentinho de rato, ela é de uma estrutura, olha, lisinha, não tem, porém ela pode ter uma diferença, ela tem uma diferença entre a Kelly e a Cryle, é que a Kelly, ela tem aquela ranhura até a metade, aquelas serrilhas até a metade aqui dentro, e a Cryle, ela tem por completo. Também pode ser encontrado de forma reta e curva, tá? Aqui a Cryle, porque aqui nas fotos não dá para vocês identificarem essas serrilhas direito, né? Não tem como ver. Mas na aula prática vocês vão conseguir ver essa diferença. Que aqui por dentro, ao invés de ser completo, a Kelly vem só a metade, tá? Só vem até aqui a metade, as serrilhas dela. A Cryle, ela vem por todinha. Ela cobre toda essa parte de dentro, dos dois lados, tá? Então, a diferenciação delas duas é essa. A Kelly vem com a serrilha pela metade e a Cryle vem por completo. Sendo que todas podem ser encontradas reta e curvas. A pinça Halsted ou mosquito, a diferença dela é que ela é uma pinça mais delicada e ela é menorzinha, então ela não se mistura muito com as outras pinças, porque você vai ver a questão da estrutura. A estrutura dela, ela é mais afinalada, mais delicada também, tá? As outras não, elas já são mais grossinhas e já são com uma estrutura maior no tamanho. Por isso que ela é chamada de pinça mosquito, porque elas são bem menores, tá? Também podem ser encontradas reta ou curva. Então, essas são as pinças hemostáticas, né? A função, vocês têm que atentar muito para a função desses instrumentais. Né? A função da hemostasia é fazer a parada do fluxo sanguíneo. A função dos materiais de diérese, fazer a incisão, né? Fazer o corte. E de síntese, fazer a sutura, tá?
Aqui é uma figura mostrando para vocês como tem a trava de segurança nessas pinças, né, nesses instrumentais. No momento que a gente fecha essas duas estruturas, ela vai haver um clamp aqui no meio, esse aqui, justamente para ter uma trava de segurança e não fazer com que ele saia no momento que você está utilizando e manuseando aquela estrutura. Tá? Então te dá uma certa segurança. Não vai deslizar, não vai escorregar o tecido, não vai abrir com facilidade porque é um processo bem seguro. Até no momento para você abrir, se você puxar um lado para cá, um lado para cá, você não consegue. Você tem que abrir um pouco você tem que abrir e afastar ela uma da outra para poder destravar, tá? Então ela não abre com muita facilidade. Que só a técnica correta de utilização, o manuseio, tá? Professor, a internet está muito ruim para cá, professora. Tá, Alexandre? Mas a minha também não estava legal, não. Até para eu terminar a atividade de vocês hoje foi uma luta. Eu até liguei para lá para fazer reclamação, A mas sua não me voz deram está retorno chegando, nenhum. Tá falhando a tá minha chegando tudo voz? cortado o seu áudio. Pode ser a minha internet aqui, gente, também, mas eu não sei mais o que fazer. Eu já reclamei, já fui lá, já entrei com Aqui também, professora, em solicitação. Monte Dourado tá ruim. Pois é, Aqui em infelizmente Monte algo Dourado tá assim. fora também. Hoje eu já liguei para lá, já reclamei, já entrei com uma observação lá, mas só que não tem jeito, olha. Eu tenho uns dias que a minha internet está ruim. Até para fazer a aula de vocês eu estou com muita dificuldade. Infelizmente. Mas vamos tentando, tá? Vamos tentando, senão a gente vai perder muito tempo. Os Vamos lá que vai dar portas-agulhas, certo. Deus quiser. Os portas-agulhas, eles servem para fazer o auxílio, tá? Para a utilização do fio de sutura. Os portas-agulhas mais conhecidos que nós temos vêm ser o porta-agulha Mathieu, ou Matiel, que algumas pessoas falam, tá? Observem que ele tem uma trava de segurança aqui, justamente no momento que a gente fazer a utilização do fio de sutura, da agulha aqui, não ficar saindo, não ficar escorregando. Então, essa trava de segurança serve para isso. Não é semelhante a um alicate de unha, né? Só que tem essa trava de segurança. Ele também tem serrilhas aqui dentro e tem um corte aqui dentro também, para não deixar a agulha ficar deslizando no momento que você for fazer a sutura. E o regar, ou egar, como as pessoas falam, ele também é um porta-agulha. Olha aqui, mostrando para vocês. Olha, gente, confundi. Não é o Matiel que tem esse corte, não, tá? Desculpem. Tá? Aqui só tem serrilhas, tá? Aqui só tem serrilhas e o EH é que tem esse corte aqui, porque esse corte que faz a diferenciação justamente das tesouras e das outras pinças que eu falei ontem para vocês, tá? Então, no momento que vocês tiverem dúvida, é só abrir o porta-agulha e você vai ver que ele, além das serrilhas, né, ele vai ter esse corte aqui também, coisa que as pinças hemostáticas e as tesouras não têm, tá? E ao furar o tecido do paciente, ao penetrar a agulha no tecido do paciente, vem ser esse pérfuro que nós vamos observar, tá? Só que ele está ampliado aqui, né? Aqui é o manuseio de que nós, na forma correta que nós vamos pegá-los, no momento de utilização. E aqui já vem ser o porta-agulha com a agulha conectada, tá? Como é que você vai passar para a mão do teu colega da forma correta, porque lembrem que às vezes na, na, no momento da cirurgia, o profissional que está atuando na cirurgia propriamente dita, às vezes está agitado, né? Às vezes está concentrado no que está fazendo, então às vezes ele nem olha para a gente para pedir esses materiais. Então você sempre que tem que tentar protegê-lo, colocando a ponta sempre para você e dando para ele o outro lado para ele não se machucar. Dessa mesma forma, vocês vão ter que aprender também a repassar os outros materiais, como o bisturi também, tá? Sempre com segurança para não machucar o outro profissional.
e nem vocês. Aqui a forma técnica correta para a utilização do instrumental e posicionamento das mãos com o porta-agulha, tá? Lembra que eu falei para vocês, as pinças auxiliares, elas servem para fazer a segurança da estrutura, para justamente vocês não ficarem utilizando as mãos. Observem que a mão não vai diretamente no tecido humano, ela fica sob os materiais, tá? Então, a melhor forma de realizar o teu procedimento de estrutura é utilizando a pinça auxiliar, utilizando o porta-agulha também, tá? As tesouras, elas são utilizadas também para fazer um processo de incisão, dependendo de algumas situações ou algumas estruturas. Os médicos quase não utilizam, a maioria deles utilizam realmente o bisturi, mas dependendo da situação, ela pode ser utilizada e dependendo do pedido médico, tá? Aqui nós temos a tesoura maio, que ela pode ser encontrada tanto reta quanto curva. A maio ela é um pouco diferente das outras tesouras porque ela tem uma estrutura mais grosseira, assim, ela é mais grossinha e ela é um pouco mais curta no tamanho dela. Então não é muito difícil de identificá-la quando ela está ao lado das outras. A Metzenbaum, ela também é fácil de identificação porque a estrutura dela é mais alongada. A estrutura dela é mais alongada. Observe que tem uma diferença bem grande da maio, que é uma estrutura mais cheinha, mais grosseira, né? É mais grosso a estrutura dela. E ela aqui, ela é um pouco mais fina, e essa parte aqui dela é um pouco mais alongada, diferente da maio, tá? Então, dá para você observar essa diferença entre a tesoura maio e a tesoura Metzenbaum. A diferenciação entre elas é que algumas elas vêm de ponta com as pontas rombas. Pontas rombas quer dizer que elas vêm com a ponta arredondada, tá? Então, existem tesouras de pontas rombas, existem as tesouras que são de pontas finas, né, afinalada, e existem tesouras que têm uma ponta fina e uma ponta romba, tá? Então, dependendo da necessidade, você vai utilizar esse material. Pontas rombas, pontas finas, ponta fina e ponta romba. A técnica de manuseio correta também é sempre o dedo polegar, né? E o dedo anelar. Observem que ele coloca sempre uma base, utiliza um dos dedos para fazer uma base para o instrumental. Aqui mostrando a técnica correta para a utilização do instrumento fazendo o corte. E as pinças especiais, são várias também, coloquei para vocês somente as que são mais conhecidas, é a Duval. A Duval, ela tem como um triângulo aqui, né, na ponta, mas ela também tem a presença de alguns dentinhos, tá? A pinça Alice. Professora, Oi? a senhora está repetindo a aula de ontem? Sim, Porque a senhora já deu essa. sim. A senhora está repetindo a aula de ontem? Estou reforçando a aula de ontem, tá? Ah, tá, tudo bem. Então. É porque eu Ok. cheguei agora, eu não tinha entendido. Obrigada. Ok. A pinça Alice, né, ela tem uma estrutura um pouco mais achatada, com a presença de dentinhos também. E a pinça Collin, que tem uma estrutura anelar, né, um círculo, e aqui dentro também nós vamos ter serrilhas justamente para facilitar na hora de pegar o material, tá? Na hora de segurar o material. Todas elas têm a trava de segurança justamente para facilitar o nosso trabalho. As pinças de campo, elas são utilizadas somente para tecidos,
né? Aqueles tecidos verdes, azuis que nós aprendemos na aula passada, em que podem ser colocados na mesa ou sob o paciente que vai ser operado naquele momento. Lembram do campo fenestrado, que ele vai fazer a delimitação da área a ser operada. Quando não há presença de um campo fenestrado, o profissional pode fazer a delimitação da área a ser operada com esses tecidos. Então, para o tecido não ficar escorregando, caindo, você ficar arrumando toda hora, são utilizadas essas pinças para justamente pregar um tecido no outro e fazer um melhor trabalho, e não ficar caindo. Também vou mostrar para vocês depois. Aqui, essa daqui é Bacchus, né? Essa daqui é a Roeder. Observem que elas são bem semelhantes, só tem essa estruturazinha aqui que é diferente. Uma tem essa estrutura de aço, essa bolinha de aço, e a outra não tem. E a outra é a Jones, né? Que ela vem se entrelaçando, mas também é um material que só serve para ser utilizado em tecido de pano e não tecido humano. Os afastadores, eles funcionam para fazer o afastamento dos tecidos humanos para ter uma melhor visualização do campo operatório. Geralmente, os afastadores Farabeuf, ele vem duplo, né, porque é justamente para utilizar um para um lado e o outro para puxar do outro lado, e dependendo da situação, ele pode ser utilizado somente um, tá? Esse aqui, o afastador Farabeuf, observem que ele tem uma estrutura tipo uma pinça ou uma tesoura, mas ele tem uma estrutura conectada justamente para fazer a abertura da incisão para uma melhor visualização. Ok? Não tem dúvida, né, meninos? Não. Não. Tá. Então, agora eu vou passar para vocês uma outra apostila sobre a mesa cirúrgica. Só um minutinho, tá? Ok. Ok. Vocês estão ouvindo alguma coisa que eu não estou ouvindo nada? Ela tá mudando a Sim, apostila. Sheila, que ela pediu só para trocar a De apostila. ser agoniada, mulher, que ela tá trocando o negócio lá. Não foi, mana. Foi porque eu subo já da beira assistindo aula e eu acabei de parar aqui na frente agora e ficou tudo preto. Eu digo, agora deu. Ok? Estão vendo a apostila? Sim. Sim. Sim, professora. Quem é que tá agoniado já aí? É eu, professora. Por causa que eu parei aqui na frente, que eu já subo da beira assistindo aula, que a minha vida é corrida. Aí eu parei aqui na frente de moto, eu digo, agora deu, tá tudo preto. Vamos lá, gente. Continuando, nós já vimos os instrumentais cirúrgicos, né? Então, vocês já têm uma noção. Quando vocês pegarem esses instrumentais, como vocês já tiveram essa aula anteriormente, então vai ficar muito mais fácil para vocês fazerem a identificação de todos eles, tá? Por isso que eu fiz questão de repetir a aula hoje, porque eu sei que algumas pessoas não assistiram a aula ontem. Então, para facilitar para vocês.
A montagem da mesa cirúrgica. Oi? Eu estava vendo os vídeos, professora, assim, das montagens cirúrgicas, né? Tem algumas ferramentas que não tem lá na escola. Não, são muitas, Sheila, que nós não temos. E como eu falei para vocês, não tem como a gente passar todo o instrumental cirúrgico, né, nas aulas para vocês, porque é muita coisa, gente. Isso aí vocês vão aprender realmente no decorrer do dia a dia, no trabalho de vocês. Então, a gente não vai precisar de 80 horas para uma disciplina, é precisar de 200 horas para teste, aprender a quantidade de material cirúrgico, é muita coisa. Não tem como. Tá? Então, a gente passa para vocês os instrumentais que são mais utilizados, né? Que são utilizados com mais frequências. Se vocês observarem também a questão da arrumação da mesa cirúrgica, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar vários tipos de arrumação de mesa cirúrgica. Então, eu vou mostrar para vocês assim, simples que vocês já viram também. E tenham cuidado com esses vídeos de internet, tem muita coisa errada, gente, muita coisa errada. Né? Então, quando eu passo o vídeo para vocês, eu fico horas selecionando, vendo o que é mais adequado, eu assisto para saber se não tem falha, porque esses vídeos caseiros, principalmente, tem muita coisa errada, tá? Até a própria apostila vem com muito erro. Certo. Tá? As mesas de instrumentos cirúrgicos são plataformas robustas e duráveis, usadas para armazenar e transportar todos os tipos de suprimentos médicos, instrumentos e outros equipamentos. Essas mesas móveis são construídas em aço inoxidável, facilitando a limpeza com praticamente qualquer spray ou pano desinfectante. Então, a realização da limpeza dela é muito acessível. Elas devem ser limpas e preparadas antes e depois de cada cirurgia, adequando toda a instrumentação para o caso de cada paciente. Lembrem que são vários tipos de cirurgias e, como eu falei para vocês, cada pacote cirúrgico ele vai ser arrumado e organizado dependendo de cada cirurgia a ser realizada. Geralmente no centro cirúrgico fica lá um armário bem grande, né? E todos esses materiais eles já ficam arrumadinhos com a identificação de cada pacote. Então, antes de você se organizar para a cirurgia em si, tem a equipe, quem é responsável, o circulante ou o enfermeiro, o instrumentador já vai pegar todo esse material, geralmente é o circulante que faz esse trabalho de organização do setor cirúrgico para a realização da cirurgia, então esse material vai ser recolhido com antecedência. Essa mesa maio, geralmente ela permanece nos centros cirúrgicos, não tem somente a mesa maio para a gente fazer a preparação da mesa cirúrgica, existem vários outros tipos de mesa. Eu queria até colocar para vocês, mas a minha internet não colaborou, foi a única que eu consegui baixar em cima da hora. Tá? A mesa maio ela é mais utilizada para preparação porque ela é pequena, ela é acessível e como ela não tem nenhuma estrutura aqui nessa parte, ela pode encaixar em qualquer parte da cama do paciente, tá? Desculpa. A mesa ela não vai ser preparada, os instrumentais cirúrgicos eles não vão ser preparados diretamente na mesa de inox. Tá? Por quê? Porque essa mesa, em algumas, essa parte aqui é uma bandeja inox que é retirada e pode ser lavada e pode ser esterilizada. Mas tem algumas também que são fixas, então isso vai variar muito. Então, para você fazer a preparação dessa mesa cirúrgica, você tem que, de alguma forma, deixá-la esterilizada, ela tem que ser estéril, porque senão, se você colocá-la diretamente aqui, todo o teu material vai ser contaminado, aí não vai adiantar nada, né? Então, ela recebe essa capa de proteção, estéril, e o auxiliar vai fazer a vestimenta dessa mesa maio, com toda a técnica, com todo o cuidado. Esse material aqui pode ser de tecido, tá? Esse tecido, esse campo, ele vem todo dobradinho, com a técnica correta, como eu mostrei na aula anterior para vocês, para justamente facilitar a colocação na mesa maio. Tá? Então, aqui ela está sem nenhuma estrutura estéril e aqui ela já está com uma roupinha estéril dela. Tá? Então, depois que ela tiver
vestida, vamos dizer assim, né, com um pano estéreo, aí sim nós podemos fazer o trabalho de preparação dessa mesa cirúrgica, tá? A organização desses materiais, eles vão variar muito também, dependendo do tipo de cirurgia a ser realizada. A preparação da mesa mais simples, ela deve seguir. O primeiro passo, o profissional já paramentado, o instrumentador pode montar as mesas de instrumentação e a mesa auxiliar móvel, tá? Geralmente, quem faz essa organização vem ser a pessoa que vai fazer o trabalho de instrumentador no ato cirúrgico. Tá? Então, ele já está todo paramentado, ele já está todo organizado, e aí, então, que ele vai fazer a preparação da mesa, tá? Segundo passo, as mesas devem ser cobertas primeiramente por um campo estéreo impermeável. Esse campo, ele pode ser de tecido, né, como eu mostrei para vocês, é justamente essa vestimenta aqui, tá? É o início de tudo, depois da paramentação do profissional. O terceiro passo, o auxiliar da sala abre as caixas com um instrumental, cuja abertura externa não é estéreo. Ou seja, depois que esse material, essa mesa já estiver com a roupa estéreo, o circulante ou qualquer outro profissional que vai fazer o auxílio de circulação da cirurgia, ele começa a jogar os materiais que são necessários aqui dentro, tá? Sendo que as pinças, elas vêm no pacote, mas existem coisas extras que às vezes a gente vai utilizar. Pode ser uma gaze, pode ser um fio de sutura, pode ser uma lâmina de bisturi. Então, esses outros materiais, eles vão ser colocados com técnica e com cuidado para não contaminar pelo circulante. O quarto passo, o instrumentador pega as caixas estéreis e as coloca sobre uma mesa auxiliar para retirada e organizar os instrumentos, tá? Então, ele começa a abrir as caixas. Essas caixas térmicas são caixas de alumínio que são envoltas num campo estéreo. Esse campo, a parte de fora, ela vem com uma fita. Essa fita que vocês vão ver na próxima aula sobre questão de esterilização, ela tem que ter identificação, com nome, com data, com tudo certinho para você saber se aquele material realmente está esterilizado. Então, às vezes, ela vem com dois campos, né? Ela vem com um campo por fora e por dentro ela tem uma outra cobertura de campo justamente para você colocar essa caixa dentro da mesa maio que já está estéril. Então, aquele campo de fora você despreza. Tá? Você pode colocar no rampa ou jogar no chão que o circulante vai pegar. Na mesa principal, os instrumentos costumam ser separados conforme o seu grupo, o tempo cirúrgico em que eles são utilizados. A aula de tempo cirúrgico também nós já tivemos. Então, essa mesa é uma mesa simples e vocês podem seguir a sequência desses grupos. Olha só, a ordem dos instrumentos na mesa. Primeiro, são os instrumentos de diérese. Os instrumentos de diérese são aqueles instrumentos que fazem a incisão, ou seja, são as lâminas, os cabos de bisturi, tá? Ou o próprio bisturi elétrico, dependendo da solicitação médica. Então, ele vai ficar nesse quadrante, no primeiro quadrante. No segundo quadrante, nós vamos ter as pinças de preensão ou as pinças auxiliares, que são justamente a pinça dente de rato, a pinça anatômica, tá? Que são utilizadas para fazer o auxílio dos outros instrumentais no momento da cirurgia. O terceiro quadrante, nós vamos ter as pinças hemostáticas, e isso vai variar de acordo com a necessidade. Pode ser a Kelly, pode ser a Crowley, pode ser a Kocher ou uma de cada, dependendo da necessidade do procedimento cirúrgico. No quarto quadrante, nós teremos os afastadores, tá? Que vocês já aprenderam. E no quinto quadrante são as pinças especiais, né? Que entra a Alice, entra a Colin, tá? E no sexto quadrante, os materiais de síntese, que são os materiais que vão fazer o processo de sutura no término da cirurgia, tá?
Então, isso aqui é para você ter uma base de como realizar, como organizar uma mesa cirúrgica simples, né? Você chega, quando vocês entrarem no centro cirúrgico, isso aqui vai ser muito comum para vocês realizarem. E então, para você pelo menos ter uma noção, eu sei que aqui vai os instrumentos de diérese, aqui instrumento de pressão, instrumentos de hemostasia, os afastadores especiais e a síntese. Não fica tudo desorganizado. Quem geralmente mantém, aqui deixa eu mostrar para vocês, quem geralmente mantém essa mesa organizada vem ser o instrumentador. Então, ele tem total liberdade para fazer a organização dessa mesa, porque com o tempo ele já fica no automático, então ele já sabe todos os instrumentais que são utilizados, e quando esses instrumentais eles são utilizados no momento do ato cirúrgico, ele tem que ficar pegando e trazendo de volta, limpando e devolvendo para o lugar. Então, quem trabalha com instrumentação cirúrgica, ele sempre tem que ter cuidado de manter essa ordem, de manter o local organizado e limpo. Nunca deixar uma mesa instrumental bagunçada, porque facilita para você e facilita também para a equipe que está fazendo a solicitação desse material. Observem que aqui os instrumentos de diérese, tá? O cabo, as tesouras, aqui também pode incluir as lâminas do bisturi, né? As pinças auxiliares, tem tamanhos diferenciados, porque você pode precisar de tamanhos diferenciados no momento da cirurgia. Aqui são os de hemostasia, e ele também colocou as compressas, não tem problema, vocês vão encontrar mesas arrumadas de forma diferente, isso depende da ocasião e da situação e do pedido médico. Os afastadores, né, são afastadores diferentes aqui. As pinças especiais, geralmente são utilizadas tamanhos diferentes, modelos diferentes para você ter mais opção. E o porta-agulha e a agulha também de sutura. Tá? Alguma dúvida? Dúvidas? Não, professor. Não, Professor, eu não. Oi. esse porta-agulha aí, ele fica num campo assim maior mesmo? É proposital isso, é? Para ter fácil acesso ou não? Não, na verdade, Danilo, isso aqui é a mesa, né? Essa divisão aqui vai ser realizada aqui nessa mesa. Observe que ela é pequenininha. Ela não é muito grande, a mesa maio. Eu acho que ela deve ter uns 50 centímetros ou 60 centímetros. Então, você, depois que coloca, olha aqui, ela sempre vai ficar lá no cantinho, ó. Não tem um espaço muito grande, é porque ela é única. Então, não vai precisar de 2 portas-agulhas, você vai precisar só de um. Então, ele acaba ficando um pouco destacado porque ele é único. Aqui eu acho que é porque foi feita uma foto para estudo, né? Para estudo, mas geralmente ele fica um pouco mais espaçado. Tá? Entendi, beleza. Tá? Observa que aqui na mesa, maio, eles ficam juntinhos, ó. Até porque a estrutura da mesa não é muito grande. Mais alguma dúvida, gente? E aqui, quando ele já está preparado, a gente já pode deixar esse... Meu nome? Porta-agulha? Porta-agulha, isso. O porta-agulha já com a agulha conectada, tá? Já com a agulha conectada nele, não tem problema nenhum. Você já deixa... Isso aqui você já pode abrir, despreza e deixa a agulha já conectada aqui no porta-agulha, sem problema nenhum. Quando você for passar para o seu colega, já está tudo preparado. E essa arrumação dessa mesa, ela vai variar muito, dependendo da posição que a mesa cirúrgica está, dependendo da posição que o instrumentador e quem vai atuar para a cirurgia vai estar também. Então, ela pode sofrer alterações nessa ordem, dependendo da posição da equipe cirúrgica, tá? Sendo que todos vão saber se organizar no momento. Tá? No caso aí, professora, as pontas, elas ficam pro lado de dentro ou pro lado de fora? É isso que você está querendo falar? É isso? Isso. Se, por exemplo, se o paciente já para esse lado daqui, então você vai virar a mesa de frente. Então, as pontas, consequentemente, vão virar para você. Né? Você tem que adequar a mesa com o que é mais acessível para você e para a equipe. Tá? Beleza. Ok. Vou passar um vídeo para vocês agora, tá?
Só um minuto. Vou chamar meu auxiliar. Professor, que a senhora viu saindo da internet, que tá muito ruim aqui, mas eu tô tentando. Não está conseguindo, mas eu vou deixar a apostila para vocês daqui a pouco, tá? Tem uma atividade Tá daqui a ok. pouco para vocês. Tá bom. Hoje nós vamos discutir instrumentação cirúrgica. Já discutimos paramentação e agora já prontos, paramentados, ou seja, desgermados e paramentados, já na sala cirúrgica, que é considerada uma área crítica do centro cirúrgico, nós vamos montar a mesa cirúrgica. Bom, lembrando, existem várias orientações. Vocês estão vendo o de montagem vídeo? de mesa. Nós vamos fazer montagem de mesa cirúrgica básica. Ok. Nós Ok. vamos dividir a mesa em 4 quadrantes. Existem outras literaturas e, conforme a especialidade, isso é diversificado. No caso, nós vamos montar uma mesa cirúrgica básica, sempre pensando nos 4 tempos cirúrgicos principais, que é diérese, hemostasia, tempo principal, que geralmente é uma apreensão, uma tração ou exerese, e o último tempo, que é a síntese. Para que nós comecemos a mesa, e a gente precisa pensar que as pinças são colocadas de acordo com o seu uso. Ou seja, eu começo pela diérese, que é a abertura, tá, de planos para poder chegar ao local cirúrgico. Uma dica que eu sempre dou: você vai começar a diérese, não deve se levar em conta se o cirurgião é destro ou canhoto, deve-se levar em conta se a cirurgia é supra ou infraumbilical, mas também o instrumentador, quem está nessa função de montar a mesa cirúrgica, deve levar em conta a proximidade com o paciente. Então, quando o instrumentador vai ficar do lado direito do paciente, como eu estou aqui, a diérese vai ficar no canto, ou seja, na parte da mesa, no quadrante inferior, o mais próximo do paciente. Por isso nós estamos com a mesa próxima do paciente. Porque qual que é a posição? Eu, na função de instrumentadora, vou estar ao lado da mesa, de frente para o cirurgião. O primeiro auxiliar vai estar no meu lado esquerdo. Então, voltando. Diérese inicia sempre próximo ao paciente. Se fosse uma cirurgia em que o cirurgião ficasse do lado direito do paciente, eu, instrumentador, estaria do lado esquerdo, ao lado do primeiro auxiliar. E aí a minha mesa estaria no outro lado aqui do paciente. Então, nesse caso, eu estou do lado direito e a mesa começa o mais próximo do paciente. Então, nós vamos iniciar a montagem da mesa, lembrando que são 4 quadrantes nessa mesa básica. Nós vamos iniciar pelo quadrante inferior esquerdo, que é o mais próximo do paciente, e nós vamos colocar nesse quadrante, o tempo cirúrgico diérese. Diérese é o que vai favorecer ou facilitar o acesso ao local que vai ser operado. Eu vou inicialmente pegar a caixa cirúrgica, eu vou trabalhar com uma caixa de pequena cirurgia, e nas instituições ela vai ter em torno de 38, 42 peças. Aqui nós trabalhamos com uma unidade de cada pinça, tá?
apenas para facilitar e por causa da quantidade, porque nós disponibilizamos para cada grupo de estudantes caixas cirúrgicas. Então, essa caixa cirúrgica que eu considero estéreo, eu vou tirar da mesa estéreo e por isso, como ela foi esterilizada, eu posso colocar aqui sobre a mesa enquanto eu vou montando. No tempo cirúrgico de hélice, eu vou usar instrumentos de acesso, ou seja, de corte. O que eu vou utilizar? Inicialmente, existem algumas dicas que eu costumo passar. Iniciar pelos instrumentos menores, pelos curvos, depois retos. Sempre colocar os instrumentos com a ponta virada para o instrumentador. Por quê? Porque eu tenho que passar para o cirurgião o cabo. Então, eu inicio com o cabo de bisturi menor, que é o número 3, e o cabo de bisturi maior, que é o número 4. Como que eu percebo isso? Se ele não tivesse número aqui, vocês iam verificar pela ponta. Então, o cabo 3 vai ter lâminas menores, são as lâminas que começam com o número 1. Então, lâmina 10, 11, 12, 15. Então, lâminas que começam com o número 1, eu coloco no cabo 3. Lâminas que começam com o número 2, eu coloco no cabo 4. Então, lâmina 20, 22, 23, 26, a mais utilizada, na maioria dos hospitais, é 22 e a 23. O cabo, nesse momento, ele está virado para mim. Então, por que o cabo ainda está virado para mim? Porque ele não está montado. Na hora que eu montar, daí eu viro com a ponta para mim. Igual passar uma faca de pão. Sempre o cabo para o cirurgião, facilitando o seu uso. Na sequência dos cabos de bisturi, vem as tesouras. Lembrando o que eu já falei para vocês. Começa do material menor para o maior, do mais delicado para o mais grosseiro, do curvo para o reto. Eu tenho aqui, bem gritante, diferenças. Uma tesoura mais delicada, já percebe aqui, né, mais fina, delicada, mesmo sendo maior, e uma tesoura mais grosseira. Eu costumo falar que essa tesoura é aquilo que a mamãe da gente chama de arroz de festa. Por quê? Ela se chama tesoura de maio. Por que eu falei arroz de festa? Porque ela vai em qualquer caixa cirúrgica. Qualquer pacote de caixa cirúrgica sempre vai ter uma tesoura de maio. Então eu tenho tesoura de Metzenbaum, Metzenbaum, curva, tesoura de Metzenbaum, reta. Baixa um pouco, não tá pegando. Isso. Posso ficar aqui então, né? Nessa altura. Tesoura de Metzenbaum curva, tesoura de Metzenbaum reta. Tesoura de maio curva, tesoura de maio reta. Como que ela vai ficar? Como eu disse, eu passo sempre o cabo para o cirurgião. Então eu deixo a tesoura de Metzenbaum curva com a ponta para mim. Se tivesse outras curvas, viriam aqui. Tesoura de Metzenbaum, posso ir brincando também para caber tudo. Tesoura de Metzenbaum reta com a ponta para mim. Tesoura de maio curva. Tesoura de maio reta. Alguém vai me perguntar, se o cirurgião pedir para você, instrumentador, cortar o fio, você vai utilizar uma tesoura mais grosseira, que é a tesoura de maio. Conforme a estrutura, você vai usar a reta ou a curva. Então, se eu combinar com o cirurgião que eu vou cortar os fios da pele, o que eu vou deixar? Eu vou deixar a tesoura com um cabo virado para mim, porque eu que vou utilizar, não mais a ponta. Porque eu vou pegar a tesoura e eu que vou utilizar assim. Então, nesse caso, eu vou deixar assim para chamar a atenção de vocês, certo? Para a montagem desse tempo, eu vou utilizar duas lâminas de bisturi, que eu já vou solicitar. Não deixem que ninguém jogue esse material sobre a sua mesa. O correto seria que o auxiliar técnico, o enfermeiro ou o circulante de sala viesse ao seu lado e abrisse o material. Como nós não temos um espaço adequado aqui, eu vou solicitar que se abra a lâmina de bisturi para mim e eu vou utilizar uma pinça para pegar. Por favor, sem encostar. Um pouquinho mais para trás, porque você não pode entrar aqui. Eu pego aqui. Muito obrigada. A outra. Percebe? Eu não toquei para não correr risco. Então, ela não pode entrar em cima da minha mesa para trás.
Eu que vou. Obrigada. Eu já vou solicitar que você abra para mim um pacote de gases, por favor. Venha para aí. Eu posso pegar com a pinça. Muito obrigada. Então, ó, finalizamos o tempo cirúrgico de hérese e vamos passar para o segundo tempo cirúrgico, que vem imediatamente ao lado. Se a gente dividir a mesa aqui, né, nós vamos sempre pensar nos 4 tempos. Imediatamente ao lado da diérese vem o tempo cirúrgico hemostasia. Na hemostasia, nós vamos utilizar pinças que são atraumáticas, ou seja, pinça que tem serrilha, para que você faça hemostasia temporária dos vasos sanguíneos, da região que está sangrando. É aquilo, cortou, sangrou. Eu preciso parar esse sangramento, tá? Por todos os motivos da hemostasia. Eu tenho aqui, como eu disse para vocês, eu deixei dentro de uma pinça para cálcio, tá? Como um clamp, como um clips, os instrumentos da hemostasia e outros instrumentos. Então, eu vou deixar aqui do lado, para ir mostrando passo a passo para vocês. O que eu tenho de hemostasia nessa caixa? Por que eu estou abrindo? Por quê? Eu tenho pinças com dente, vou falar delas depois. Toda pinça que tem serrilha é considerada uma pinça hemostática. Serrilha. Serrilha que é a metade. Dente. Nós vamos deixar para cá por enquanto. Então, o que eu tenho? Eu tenho, inicialmente, uma pinça com serrilhado. Essa pinça é muito delicada. Percebam que o tamanho da serrilha já é menor. Essas pinças, elas se chamam pinças Halsted. Então, eu tenho pinça Halsted curva, pinça Halsted reta. Nas caixas cirúrgicas eu tenho maior número, geralmente números pares. Nesse caso, essa pinça tem 12 centímetros. Se ela fosse um pouquinho menor, viesse até aqui, tivesse 10 centímetros, ela se chamaria pinça Halsted Hartmann. Não faz parte do material básico, então vamos falar só da pinça Halsted. Vocês nunca mais vão esquecer do apelido dela, é a famosa pinça mosquito, ou mosquitinho, tá bom? Então, ó, pinça Halsted ou mosquito, curva e reta. Como eu disse no início, curvo vem antes. Eu passo para o cirurgião, eu pego pela ponta e vou passar para o cirurgião o cabo. Então, a pinça Halsted fica com a ponta virada para mim. Halsted curva, Halsted reta. Ou mosquito curva, mosquito reta. Na sequência, lembra que eu falei arroz de festa para vocês, para tesoura de malho? Vou falar a mesma coisa aqui quando eu falar desses dois materiais hemostáticos. São as famosas pinças Kelly. Kelly curva, Kelly reta. Qual que é a diferença da Kelly para, eu chamo de primas delas? Essa outra pinça, ó, também tem ranhura, mas tem ranhura inteira. Essas são as pinças Craile. Então, eu tenho pinças hemostáticas mais comuns que existem. Pinça Kelly, que tem ranhura até a metade. O restante é liso. Então, vem Kelly curva, pinça Kelly reta, ranhura até a metade. Aqui ao lado da curva, porque é do menor para o maior, do curvo para o reto. Pinça Craile, curva, aqui ao lado. E pinça Craile, ó, a ranhura inteira, Craile reta. A Craile e a Kelly, elas têm a mesma função. A Craile, por ter uma ranhura em toda a sua extensão, ela pegaria o vaso um pouquinho mais profundo. Mas geralmente se usa no mesmo momento. Então, aqui nós terminamos a parte da hemostasia. Quero fazer uma observação. Eu havia
falado para vocês que quando se tem ranhura, eu considero uma pinça hemostática. Essa pinça, ela tem ranhura, perfeito, hemostática. Poderia ficar no tempo cirúrgico hemostasia? Poderia, mas ela tem um dentinho, que a gente chama de dente de rato. Então, eu tenho colocado, não está errado, e também não é a única coisa certa, eu tenho colocado essa pinça, que tem ranhura, mas que tem dente, eu considero ela uma pinça traumática, então eu não tenho deixado ela nesse quadrante da hemostasia, ela pode ficar. Onde que eu deixo? Eu deixo no quadrante principal, que são os materiais auxiliares, que vão ficar aqui na parte superior, que eu vou fazer depois. Tá? Então, terminamos a hemostasia. Lembrando, Rausta de curva, como que eu pego? Se ela está aqui, eu vou pegar de uma forma que a curvatura dela fique virada para a palma da minha mão. Então, eu pego aqui de lado, porque quando eu vou transmitir ou passar ela para o cirurgião vai receber essa pinça dessa forma na mão e já vai empunhar. O que isso quer dizer? Que a curvatura vai estar para fora da mão dele. Tá? Então, a forma como nós organizamos a mesa facilita a passagem dos instrumentos para o cirurgião. Retomando, rausta de curva ou mosquito curva, rausta de reta ou mosquito reta, Kelly curva, Kelly reta. Kelly curva ou Kelly reta são aquelas pinças que eu falei que estão em todas as caixas e que tem ranhura até a metade. São as mais conhecidas. Cryle curva, que é prima da Kelly, só que tem ranhura inteira. Cryle reta, ranhura inteira. E assim finalizamos a parte da hemostasia. Um detalhe, deixem sempre a pinça fechada no primeiro dente. Isso acontece tanto para depois que na central de material para ser esterilizada, para não, por causa da dilatação, do calor, quanto aqui facilita na hora de transferir para a mão do cirurgião. Tá? Então, finalizamos com a hemostasia. Então, fizemos diérese primeiro tempo, hemostasia segundo tempo. O terceiro tempo são os materiais auxiliares, geralmente vão dar um nome para a cirurgia. E no quarto tempo, que é o fechamento, que é a síntese. No terceiro tempo, como nós vamos fazer uma mesa básica, eu não escolhi materiais especiais. Então, nós vamos colocar aqui os materiais de preensão e tração. Então, o que eu tenho de preensão e tração? Aqueles dois materiais que eu falei que poderiam ser hemostáticas, que elas se chamam Kosher ou Cocker, escreve Kosher, mas pode falar Cocker. Cocker curva, olha aqui a sequência, bem em cima da hemostasia. Cocker curva para a ponta para baixo, porque eu vou pegar aqui para passar para o cirurgião. Cocker reta, ranhura e dente. E tenho na minha caixa de pequena cirurgia uma pinça Ares. Pinça Ares é uma pinça de preensão e tração, tá? Que tem esses dentinhos. Eu falo que é igual a mãozinha rezando, para ficar mais fácil para vocês lembrarem. Então, ó, Cocker curva, Cocker reta, pinça Ares. Aqui poderia vir, se fosse numa curetagem uterina, aqui viria o esterômetro. Então, são todos os materiais que são os mais importantes para a cirurgia e que a gente considera de materiais especiais ou auxiliares. Agora, nós vamos para o quarto tempo cirúrgico, tá? Que fica sobre a diérese, no quadrante superior esquerdo da mesa, já que eu estou próximo ao paciente. O que é a síntese, que é esse quarto quadrante? É o fechamento, a união das bordas do tecido que foi seccionado ou aberto ou dilatado pela diérese. Então, na síntese, eu vou utilizar as pinças que a gente considera, que se chamam pinças auxiliares, tá? Que é a pinça dente de rato e a pinça anatômica. E aí vou falando de cada uma.
e os materiais para fazer a sutura, que a gente chama de porta-agulha. Vamos lá. O que eu tenho primeiro? Assim como a tesoura de malho e a pinça Kelly, essa pinça, que é a pinça dente de rato e a pinça anatômica, são dois materiais que vão em qualquer caixa ou pacote de procedimentos. Todos os pacotes sempre vai ter uma pinça dente de rato e uma pinça anatômica. Por que nesse caso é o contrário? Eu vinha falando que era do mais delicado para o mais grosseiro. Tudo que tem dente a gente considera mais grosseiro. Mas eu inicio próximo da borda da mesa com a dente de rato, porque é ela que o cirurgião vai solicitar antes na hora de fazer a diérese. Mesmo ela estando no campo cirúrgico da síntese, são materiais que auxiliam o tempo todo da cirurgia. Elas só estão locadas aqui. Elas só alugaram esse espaço, mas eu posso usar em qualquer momento. Então, pinça dente de rato, pinça anatômica, com a abertura virada para o instrumentador. Se eu estiver aqui, eu vou pegar fechando a pinça, levanto igual um lápis e passo na mão do cirurgião aqui. Tá? Então, dente de rato anatômica. Aí, nessa sequência, eu tenho o porta-agulha Mayer-Weber, que é o mais comum. O que esse porta-agulha tem? Ele tem, na abertura dele, ele tem uma, a gente chama de chanfradura, que é um orifício onde vai fixar a agulha. E o amigo dele é o porta-agulha mais chique, mais caro para suturas especiais, principalmente, tanto que ele vem banhado a ouro, é o porta-agulha Mayer-Weber com vidia. O que é vidia? Vidia é essa plaquinha. Tem um mineralzinho, que é o tungstênio, como se fosse qualquer outro mineral. Essa plaquinha, parece um chumbinho, ela é colada, substituindo essa chanfradurinha aqui. Então, isso torna esse porta-agulha mais delicado. Então, é um porta-agulha que você vai usar, assim como o Mayer-Weber sem vidia, Mayer-Weber com vidia, vai usar para sutura. Estou falando isso porque nós vamos montar os cabos de bisturi e existem algumas orientações de se usar porta-agulha para fazer isso. Isso aqui chama porta-agulha, é para ter uma agulha aqui e não para ter lâmina de bisturi. A gente usa uma pinça mais grosseira para isso. Finalizamos o último tempo cirúrgico, que é a síntese, mas eu gostaria de falar para vocês que essa mesa poderia ser dividida em 8 quadrantes, 16 quadrantes. Então, como eu tenho uma mesa que eu dividi em 4, 1, 2, 3, 4, me sobrou 2 quadrantes laterais, que eu vou utilizar para outros materiais, como material de antisepsia, afastadores, compressas, borracha de aspirador, bisturi elétrico, etc. Dando seguimento, para a gente finalizar o quadrante síntese, eu vou solicitar um fio de sutura, para eu poder montar para vocês e vocês verem como que isso vai ficar. Muitíssimo obrigada. Bom, percebam que eu não estou colocando a mão. Quando eu recebo um envelope com fio de sutura, então tem determinadas firmas, cada um tem uma forma, eu vou pegar. Perceberam que eu deixei o cabo virado para mim, porque eu, instrumentador, ainda estou usando? Por que eu ainda estou usando? Porque eu vou montar essa agulha. Então, olha, eu coloquei, fixei, eu tenho a agulha, ponta, corpo e fundo. Fundo é o local onde está encastelado, ou seja, colado o fio de sutura. Nesse caso, agora eu já deixei montado. Então, eu não vou deixar assim. Por quê? Porque eu não vou passar de frente isso. Quando o material já está montado, eu viro ele para baixo. Olha a diferença. Então, ó, porta-agulha Mayer-Weber com vidia, está o cabo para mim que eu ainda não montei. Porta-agulha Mayer-Weber sem vidia, como ele já está montado, está virado para baixo.
E mais uma dica, quando você usa muitos fios, você pode se confundir inicialmente. Então é interessante que esse envelope, a parte interna do envelope que é estéreo, você deixe junto com a agulha. Porque às vezes você tem 3 porta-agulhas aqui e vários fios. Então isso facilita quando o cirurgião pedir, eu já sei que é esse, eu vou levantar assim para passar para o cirurgião e daí eu tiro esse envelopinho. Tá? Então, na mesa, no quadrante síntese, as pontas ficam viradas para mim, porque eu vou passar. No caso do porta-agulha, se ele estiver montado, fica a ponta para mim e o cabo virado para cima, porque é o cabo que o cirurgião vai receber. Então, nos 2 quadrantes que nós não utilizamos, né, nós utilizamos os 4, sobraram 2 quadrantes. Um quadrante inferior e um quadrante superior. Eu utilizo o quadrante inferior para fazer o tempo antisepsia. Tá? Poderia ser feito na parte superior, tem instrumentador que gosta de colocar aqui no meio, e para ficar mais didático, ficar bem diferenciado, eu coloco a antisepsia na mesma linha da diérese, porque, percebe, eu vou ficar nessa posição, esse é o lado que eu uso mais. Essa outra posição eu só uso inicialmente, então são os 2 quadrantes menos utilizados. Coloco uma pinça de antisepsia, que a gente chama de Cherron. Olha como é a Cherron. Ela tem essa ranhura, mas não é uma pinça hemostática. Por que ela tem essa ranhura? Para eu colocar a gaze, né? Ou utilizar como pinça auxiliar durante a cirurgia. Enquanto eu não coloco a bonequinha de gaze aqui, ela vai estar com o cabo virado para mim, instrumentador. Então, nesse campo, eu tenho a Cherron, tenho as gases, tenho a cúpula, onde vai ser colocado o antisséptico, e tenho as pinças de campo, que se chamam bacaus. Essas pinças, elas também são pinças auxiliares. Se vocês lembrarem, eu tinha inicialmente utilizado como clamp, como clipes, aliás. Eu coloquei as pinças colocadas aqui para organizar. São pinças muito traumáticas. Elas têm ponta em formato de agulha, tá? Porque é para fixar campo. Então, muito cuidado ao manipular. Essas pinças vêm geralmente de 4 a 6 pinças numa caixa. Como que você deixa? Viradas, as pontas voltadas para você, instrumentador. Tá? A cúpula. E aqui, a Cherron está com o cabo virado para mim porque eu ainda não montei. Vou montar uma gaze, vou deixar as outras lá dentro, vou fazer uma gaze simples, tá? Eu chamo de bonequinha. Olha a curvatura. Aqui, vou fazer de uma outra forma para mostrar para vocês que a gente ainda pode ser elegante instrumentando. Que é, dobrei em 4 e agora eu vou prender e a pinça não está aparecendo. Eu pego por dentro, assim a pinça não tem contato com o paciente. Agora essa bonequinha está virada para baixo. Vou deixar aqui. Porque no início da cirurgia eu vou passar dessa forma para o cirurgião, utilizando a Cherron e a cúpula. Agora ela vai estar aqui. Então esse campo cirúrgico da parte inferior, que poderia ser na parte superior, eu chamo de antisepsia. Na sequência, na parte superior desse campo, eu tenho esse quadrante superior, onde eu vou deixar os outros materiais. Vou deixar o pacote com as compressas, né? Essa é uma compressa cirúrgica grande. É a mesma compressa que eu utilizo para secar a mão, não a mesma, né? O mesmo material. E que eu posso também facilitar aqui na hemostasia, que eu já vou mostrar para vocês. Então, fica o número de compressas aqui, lembrando que, por segurança, todo material, ao ser aberto, eu preciso contar. Então, se eu peço um pacote de compressa e vier 5 compressas, eu preciso ver se as 5 estão aqui, para no final da cirurgia fazer essa contagem para ver se não esqueceu dentro da cavidade cirúrgica. Posso utilizar aqui também, vou fazer o contrário para vocês visualizarem melhor, eu posso colocar aqui os afastadores. Então, ó, compressa aqui, afastador. Esse afastador é um afastador de Doyan, bastante utilizado. Como que é utilizado? Então, eu vou passar o cabo para o cirurgião.
Então, vai ficar a ponta do afastador para mim. Essa é uma válvula maleável, tá? Como ela não tem lado, eu posso deixá-la aqui. E esse é o afastador, lembra do arroz de festa? Que era a tesoura de maio, a Kelly e as pinças de dissecção anatômica e dente de rato. Esse afastador, que a gente chama de Faradelfi, ele, de todos os afastadores, ele é aquele afastador que está em qualquer material também. Esse aqui não estão os dois do mesmo tamanho, tá? Esse é o pequeno, esse é o médio e tem o grande. Eles vêm em par. Sugiro que vocês, ao colocarem na mesa, ou aqui, onde tiver espaço, geralmente eu gosto de deixar no canto superior, em cima da bicepsia. Deixem eles um de costa para o outro. Por quê? Quando você encaixa, pode ser que na hora fique difícil você retirar. Tá? Então, a par de afastador Faradelfi, como que você utiliza isso? Quando você for precisar passar para o cirurgião, você vai passar separado. Um para o cirurgião, um para o primeiro auxiliar, ou os dois primeiro auxiliar. Toda vez que passa um afastador, você tem que fazer uma pressãozinha de leve quando toca na mão do cirurgião. Então, ele vai ficar nessa posição. Continuando, já finalizando, eu poderia, aqui no tempo hemostasia, eu falei para vocês no início que eu poderia ter 4, 6, posso ter 12 pinças Kelly. Isso toma muito espaço. Uma dica, não obrigatória, mas que facilita a mesa. Vocês peguem uma compressa e façam um rolinho com ela. Enrola ela. Se tiver duas, ou quando ela é lavada, ou atualmente as compressas estão sendo descartadas, então está mais difícil, elas estão vindo novinhas. Faz esse rolinho que vai facilitar quando você tem muito material. Então você pega o seu joguinho de pinças, Halsted ou mosquito curva, e coloca esse lado dele aqui. Eu costumo, como hoje nós só temos uma, eu vou ter que deixá-la meio de ladinho assim. Ela fica toda de pezinho. A mesma coisa eu faço com a Halsted reta. Tá? A mesma coisa eu faço com o joguinho de Halsted. Vou ter que fazer esse muretinho aqui para ela parar, porque como só tem uma. Então isso, ó, vai facilitar a organização da mesa quando você tem muito material. Certo? Isso para a gente usar quando vai usar o rolinho. E para finalizar, eu vou passar para vocês a técnica correta de você montar o cabo de bisturi. Nunca fazer isso com a mão, nem para colocação e nem para retirada da pinça. Vou pegar aqui uma pinça Cryle, poderia ser a pele reta, mas a Cryle é menos utilizada. E vamos lá. Eu coloco, se vocês perceberem, ó, eu tenho que deixar o orifício, né, exposto para poder ser introduzido. Pego no cabo de bisturi com um corte para cima e vou fazer essa introdução. Se vocês perceberem, o cabo de bisturi ele tem uma reentrância. Isso é igual colocar, introduzir a gaveta no guarda-roupa. Certo? Vocês ouviram o toque? Tá? E aí? Cabo de bisturi número 3 com lâminas que começam com o número 1. Essa é a lâmina 11, a gente percebe pela ponta, né? Ponte aguda. Agora que está pronto, eu deixo ele virado para baixo. Por quê? Porque eu vou passar dessa forma. Vamos fazer a mesma coisa com o cabo 4, lâmina 22. Pego fora aqui, ó, corte para fora e vou, fixem aqui para não ficar abrindo, não tem força, prendeu, prendeu. E vai devagarzinho aqui, introduzindo, ó, fez o tec, certo? Para cá. Então, nós temos a diéresis agora completa. Volto e a pinça para cá. E aí terminamos. Ao término da cirurgia, eu preciso retirar essa lâmina. É minha função, eu não posso sair da mesa cirúrgica sem ter retirado
juntado tudo que é cortante. Então, eu vou tirar a agulha, vou tirar as lâminas e vou colocar na cúpula para dar segurança para os funcionários que vão cuidar dos materiais. Então, como que eu faço? Pego aquela mesmo material, lembrando que isso aqui já vai estar contaminado com sangue, então muito cuidado. É interessante que todos estejam com os EPIs, inclusive com óculos. Eu não estou com óculos de proteção, porque eu já estou com o meu óculos, para facilitar a nossa conversa. Essa lâmina, eu já vi gente pegar com a mão, pelo amor de Deus. Então não existe isso. Vocês vão, da mesma forma que eu fiz desse lado, você vai pegar essa pontinha, abaixá-la e empurrar. Percebe? É esse movimento, abaixa e empurra. Cuidado para não bater aqui e ela quebrar, e nem ficar aqui fora porque ela se perde no chão, tá bom? E nem ficar virada para no olho de ninguém. Retirei, vou colocar na cúpula. Mesma coisa, cabo de bisturi 4 com a lâmina 22. Às vezes, durante a cirurgia, você precisa trocar de lâmina, porque perdeu o corte. Então, nada de fazer isso com a mão. Pega uma pinça hemostática, ó, vou facilitar aqui para vocês, deixar bem de ladinho. Abaixa, ó, para desenroscar e empurra. Terminou? Jogou. Se eu termino a cirurgia e sobrou fio ou agulha, outro detalhe. Essa agulha, para você, então isso aqui já teria sido descartado. Deixa eu ver a tesoura, pega uma tesoura e na hora que vocês forem jogar no lixo, uma dica. Deixa eu fazer isso aqui. Faz esse movimento aqui, ó, para não ficar muito fio, porque o fio pode ir no lixo comum. Tá? Corta a agulha, jogou aqui dentro. Isso vai para o lixo branco. Agora volta para cá. E esse volta para cá. Se eu que cortei, se eu que estou ajudando o cirurgião a cortar fio, vai ficar virada para mim. Ah, ele prefere, vai ser na cavidade. Então, quando o que eu preciso lembrar? Eu, como instrumentador, cabo virado para mim, se eu for utilizar. A partir do momento que eu vou passar para o cirurgião, ponta virada para mim, porque eu vou passar sempre um cabo na mão do cirurgião. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, professora. Bom vídeo, né? Ótimo. Vocês viram que a arrumação da mesa dela é um pouco diferenciada, mas isso aí a gente sempre vai presenciar, porque as mesas cirúrgicas elas são realizadas de acordo com a necessidade para cada procedimento, né? Então, tem diversas mesas aí que vocês poderão ver, tá bom? Alguma dúvida, gente? Professora, Oi? a senhora poderia postar esse vídeo lá no grupo depois, que Sim. algumas vezes ficou travando aqui para mim? Não, com certeza. Eu vou passar para vocês e vou mandar uma atividade também para vocês fazerem, tá bom? Tá bom. Aí vocês podem me entregar até amanhã essa atividade. Façam com calma, ok? E se baseiem na apostila, tá? Ok. Coloquem o nome no chat. Durmam com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Até.
Tchau.